Feira Euronaval estimula novos negócios para empresas navais francesas. As empresas navais francesas estão consolidando sua participação no mercado global com a aquisição de sistemas de navegação pelas marinhas egípcia e alemã, bem como com os desenvolvimentos do programa multinacional de corvetes de patrulha multifuncionais. O dia de abertura do Salão Euronaval, organizado aqui de 4 a 7 de novembro, foi proveitoso para a indústria naval francesa, com anúncio de vários contratos. A Safran anunciou que a Marinha Egípcia selecionou suas miras optrônicas VIG-4 e sistemas de navegação inercial Argonix para equipar 10 embarcações de patrulha offshore no país para detectar e rastrear ameaças. De acordo com a empresa, a tecnologia infravermelha de ondas curtas que alimenta as miras permite que elas sejam especialmente eficazes para missões em ambientes onde a visibilidade é ruim, por exemplo, no escuro ou na neblina. O VIG-4 também pode conduzir armas de pequeno e médio calibre, disse um comunicado de imprensa da Safran. Outro grupo industrial francês que garantiu um contrato importante é a Exail, selecionada para a modernização das fragatas da classe Brandenburg da Marinha Alemã, também conhecidos como F-123. A empresa fornecerá atualizações às capacidades de navegação das embarcações, aprimorando suas unidades de distribuição de dados NETANS e os sistemas de navegação inercial Marines para acelerar a distribuição de informações e aumentar a precisão do posicionamento. Estamos satisfeitos em fazer parceria com a Arch e a SAB para fornecer tecnologia de ponta para as fragatas da classe Brandenburg, declarou James Higgin, diretor-geral de vendas da Exail, em um anúncio da empresa referente aos outros contratantes do programa de fragatas. Paralelamente à exposição, o Naval Group também assinou um contrato de consórcio inicial com as empresas de construção naval espanhola e italiana Navantia e Fincantieri, bem como a Naviris, uma joint venture entre esta última e a empresa francesa. A parceria se esforçará para executar a segunda fase do projeto de patrulha multifuncional, que se baseia nos fundamentos da corveta de patrulha europeia. Iniciado sob um programa patrocinado pela União Europeia, a nova fase verá a competição do design das corvetas, bem como a integração de novos pacotes tecnológicos para permitir que os navios sejam equipados com uma variedade de sistemas e carga úteis para executar uma gama mais ampla de operações. França busca aumentar o financiamento à exportação para ajudar empresas de defesa de médio porte. O Banco Público de Investimento francês, BPIFrance, está buscando aumentar a quantidade de financiamento de exportação que pode fornecer a pequenas e médias empresas de defesa, já que o limite atual é insuficiente para atender algumas demandas de seu chefe de financiamento de exportação do banco. A BPIFrance atualmente fornece até 25 milhões de financiamento para acordo de exportação quando atua como credor único e gostaria de aumentar esse valor para cerca de 40 milhões de euros em 2025, disse Hugues Lautoret, chefe do Departamento de Financiamento e Exportação do BPIFrance, ao Defense News na feira Euronaval nos arredores de Paris. Estamos avançando nessa direção porque sentimos que há uma necessidade, disse Lautoret. Embora os limites da BPIFrance para financiamento e exportação afetem apenas algumas empresas, por enquanto, devido à dinâmica da indústria, é algo que pode evoluir rapidamente. O Banco de Investimento Público preenche uma lacuna de mercado, já que poucos grandes bancos comerciais estão interessados em fornecer financiamento a exportadores de pequeno e médio porte para quantias abaixo de 40 milhões de euros, de acordo com o Lautoret. Ele se recusou a fornecer detalhes sobre as empresas que buscam financiamento de exportação do BPIFrance, citando razões de confidencialidade. Os mercados estrangeiros de defesa são extremamente competitivos e os fabricantes da Turquia, Coreia do Sul e Israel podem dificultar a vida dos nossos fabricantes da França, disse Lautoret. Durante a discussão no Fórum Euronaval, uma proposta comercial e técnica não é necessariamente suficiente para ganhar um acordo de exportação e frequentemente precisa ser acompanhado por uma oferta financeira, disse o banqueiro. A França foi o segundo maior exportador de armas do período de 2019 e 2023, depois dos Estados Unidos, respondendo por 11% das exportações globais de armas. De acordo com dados do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, o país tem cerca de 4 mil pequenas e médias empresas da indústria de defesa, de acordo com o Ministério das Forças Armadas. O BPIFrance ajuda
exportadores de defesa a ganhar contratos, inclusive por meio de acordo de financiamento no continente africano, e o banco está envolvido em negociações de exportações na Europa, disse Latorrete. O banco fornece financiamento apenas em euros e não se envolve em transações em dólares por motivo de ação extraterritorial. Chefes navais franceses e ingleses pedem mudança drástica no design dos navios de guerra. O ritmo das mudanças na guerra marítima exige que as marinhas ocidentais inovem mais rápido e trabalhem mais intimamente com parceiros industriais para derrotar a ameaça em evolução, disseram os chefes das marinhas francesa e inglesa. As marinhas não podem mais contar com navios permanecendo relevantes ao longo de sua vida útil de 40 anos. E os sistemas de armas mudarão drasticamente durante esse período, disse o chefe do Estado-Maior da Marinha Francesa, almirante Nicolas Valjoux, na Conferência da Indústria Naval nos arredores de Paris, na segunda-feira. O sistema de armas pode precisar se adaptar às mesmas frequências de um ano, exigindo a arquitetura de navio que permite que os sistemas sejam conectados e alterados quando necessário, disse Valjoux. Temos que construir adaptável por design, disse Valjoux. Você deve construir o navio para ser adaptável durante 40 anos, o que é bem complicado. Marinha dos Estados Unidos, China e Rússia, assim como a França e a Inglaterra, têm testado armamentos marítimos que vão desde drones de chame, lasers até mísseis, antinavio, hipersônicos e canhões ferroviários nos últimos 3 anos, enquanto o progresso na inteligência artificial permitiu veículos não tripulados cada vez mais autônomos. A mudança tecnológica geracional está acontecendo muito mais rápido do que o tempo que leva para construir um navio, o que significa que as marinhas precisam implementar novas capacidades muito mais rápido que a velocidade com que podemos construir um casco, de acordo com o almirante Sir Ben Quayle, primeiro Lorde do Mar e chefe do Estado-Maior Naval da Marinha Real da Inglaterra. Então você tem que separar a capacidade operacional da plataforma que vai te levar até lá, diz que essa é uma grande mudança de mentalidade para nós. A Ucrânia tem usado mísseis, veículos aéreos não tripulados e drones marinhos para negar a Rússia o acesso a grande parte do Mar Negro, apesar de ter pouca marinha para falar. No Mar Vermelho, os rebeldes Houthi no Iêmen têm como alvo embarcações comerciais com drones e mísseis balísticos, levando o tráfico de carga da Ásia para a Europa a desviar pela África. Se vocês continuarem com sua velha doutrina, vocês morrerão muito rapidamente, disse Valjoux. O que vimos no Mar Vermelho é que temos que adaptar muito rapidamente o nosso sistema. A resposta das marinhas francesas e britânicas à ameaça russa mostrou como o aprendizado acelerou quando a urgência foi entendida, de acordo com que ambas as marinhas trabalharam com a MBDA para melhorar o desempenho, o software dos mísseis, e o tempo de aprendizado teve que ser drasticamente reduzido, porque este não era mais um projeto científico sendo feito no mar de Tolou ou nas águas de Pamuk, Biscay. A lição foi que as forças precisam ser muito mais afiadas sobre focar nos fatores que realmente importam, em vez de buscar uma solução perfeita que chegará à tarde, de acordo com o almirante inglês. Isso será um desafio porque fomos criados na busca pela perfeição e, na verdade, não temos tempo para isso, diz que a guerra marítima está passando por um momento semelhante ao fim da era da vela, quando engenheiros e especialistas em artilharia profunda se tornaram mais importantes a bordo do que um mestre da vela. De acordo com quem, no futuro, a tripulação principal a bordo será aquela capaz de explorar oportunidades e necessidades digitais, disse o chefe da Marinha Inglesa. Estamos vivendo um daqueles momentos de mudança realmente significativo na maneira como temos que pensar sobre a aplicação do poder no mar, o poder marítimo, diz que para os franceses, uma lição do Mar Vermelho foi que enfrentar uma ameaça constante é muito difícil para as tripulações e a Marinha provavelmente precisa de mais pessoas a bordo. De acordo com o Valjoux, nós fazemos as apostas para reduzir a tripulação e eu voltei disso. Os sistemas serão usados de maneira fora de seu design e as equipes precisam de muito viés de inovação para chegar a soluções não testadas, de acordo com o Valjoux. Ele citou o uso pela fragata francesa Alsace de um helicóptero para abater um drone Houthi em março, um cenário que havia sido testado apenas algumas semanas antes em Toulouse. Acelerar a inovação exigirá uma cooperação mais estreita com a indústria, de acordo com ambos os almirantes. A Marinha Francesa começará a trazer engenheiros da indústria a bordo nas próximas semanas, particularmente na área da inteligência artificial, para ajudar os parceiros industriais a entender as necessidades da bordo e acelerar a inovação, disse Valjoux.
O almirante também está considerando ter uma embarcação dedicada à aplicação de ponta. À medida que o ritmo de desenvolvimento de equipamentos acelera, a Marinha da Inglaterra está contando com seus parceiros industriais para fornecer treinamento, bem como para maior compartilhamento de risco entre ambos os lados. Diz que o que estamos vendo no Mar Negro, o que estamos vendo no sul do Mar Vermelho, a velocidade do desenvolvimento que estamos vendo em alguma das marinhas mais distantes, exige que tenhamos uma mentalidade muito mais ágil sobre a maneira como desenvolvemos nossas capacidades. Diz que europeus começam a trabalhar em navio de combate de próxima geração para a década de 2040. A União Europeia começou a trabalhar em um navio de combate de última geração que pode entrar em serviço em algum momento da década de 2040. Os ministros de defesa do bloco podem assinar uma carta de intenções para dar continuidade ao projeto em uma reunião em 2 semanas, disse o chefe da unidade marítima da Agência Europeia de Defesa. 6 Estados-membros da União Europeia estão muito interessados, incluindo 4 com marinhas maiores, disse Jürgen Skripak, que chefia a unidade de domínio marítimo da EDA, na conferência Euronaval aqui, após participar de um painel de discussão sobre os planos. Estima-se que os países da União Europeia precisem de pelo menos 30 navios de combate no futuro, embora Skripak tenha dito que não acredita que todos eles seriam construídos dentro do programa europeu Combate Vessel. O funcionário da EDA espera que o orçamento do programa possa exceder 20 bilhões de euros a preços de 2024. Esta nova geração de embarcações será completamente diferente das embarcações que temos agora, porque o cenário de guerra naval está mudando muito, disse Fernando Migueles Garcia, presidente do Grupo Europeu da Indústria Naval. Dentro da Associação Europeia da Indústria Aeroespacial de Segurança e Defesa, que participou do painel da discussão, mudanças no design provavelmente envolveriam a capacidade do tipo nave-mãe para transportar drones para combate, ele acrescentou. Em maio, os ministros de defesa da União Europeia encarregaram a EDA de elaborar uma proposta de projeto concreto para discutir em novembro, de acordo com Skripak. A agência realizou uma reunião inicial em julho para avaliar o apetite dos Estados-membros, seguidos por um workshop em setembro para elaborar os requisitos de alto nível para a futura embarcação. O futuro navio precisará ser compacto, capaz de enfrentar um espectro completo de ameaças, incluindo novas, desde pequenos drones até mísseis antinavio hipersônicos, disse Ignácio Quarteiro, diretor da Diretoria de Conceitos e Capacidades do Estado-Maior Militar da União Europeia dentro do Serviço Europeu de Ação Externa. Os ministros de defesa da União Europeia se reunirão em 19 de novembro para discutir o projeto. Então, em 2 semanas, teremos uma indicação clara de que os Estados-membros querem, disse Skripak. Ele disse que a Espanha e a Itália estão interessados em assinar, enquanto a França ainda não tem certeza. Os requisitos para o futuro navio incluem uma tripulação reduzida e, portanto, um alto grau de automação, bem como sistemas não tripulados em diversos tamanhos, de acordo com Skripak. Com base no feedback dos Estados-membros, o requisito poderia ser para uma embarcação com deslocamento de 8 mil toneladas métricas ou mais, disse Skripak. E se baseia em fatores como modularidade, a necessidade de embarcar cargas úteis em contêineres, bem como a capacidade de equipar muitos sistemas não tripulados, pequenos e grandes, de acordo com o funcionário da EDA. Em comparação à novíssima fragata de defesa e intervenção da França, desloca 4.500 toneladas, enquanto o deslocamento das fragatas franco-italiana Frame é de cerca de 6 mil toneladas. As fragatas de guerra anti-submarina encomendadas pela Holanda terão um deslocamento de 6.650 toneladas. A futura fragata F-126 da Alemanha deslocará cerca de 10 mil toneladas. A próxima geração de embarcação de combate terá que ser navios inteligentes que incorporem tecnologias como inteligência artificial e uma nuvem de combate naval. De acordo com o comandante Alfonso Carrasco, da Divisão de Planos da Marinha Espanhola, a modularidade será importante para permitir que os navios alternem entre tarefas, diz Carrasco. Ameaças hipersônicas exigirão maior automação e inteligência artificial para reduzir drasticamente o tempo de reação, bem como interconectividade com outras embarcações e drones para aumentar as capacidades de detecção, de acordo com Migueles Garcia, presidente da EMIG, que também é representante da União Europeia e da OTAN para a construtora naval espanhola Navantia. Novas armas de energia direcionada, como lasers e canhões ferroviários, exigirão diferentes tipos de geração de energia a bordo, incluindo geração rápida de energia para alimentar essas armas, disse ele. A futura embarcação de combate precisará ser construída usando novos materiais, como compósitos para propósitos furtivos
A indústria naval europeia está trabalhando para definir suas lacunas de capacidade tecnológica, bem como o próximo passo, vendo como as empresas podem colaborar para fechar essas lacunas. De acordo com Miguel Garcia, a indústria da União Europeia tem lacunas claras em áreas que incluem armas e sensores. Ele disse: empresas especializadas em armas estão trabalhando juntas para tentar definir os novos tipos de armamentos necessários e como se defender contra essas armas, enquanto outro grupo está trabalhando na definição da arquitetura digital e do plano de energia necessário. Disse a EDA e os Estados-membros estão considerando se farão no futuro navios de combate um projeto de estrutura de cooperação estruturada permanente da União Europeia, o que garantiria um compromisso dos chefes de Estado, disse Skladek. Estados Unidos aprovam venda de 4 aviões de alerta precoce E-7 para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está autorizada a comprar 4 aeronaves de controle alerta aéreo antecipado E-7 fabricado pela Boeing, frequentemente chamadas de Wedgitai, por quase 5 bilhões em uma venda militar estrangeira aprovada pelo Departamento de Estado na segunda-feira. A compra também incluiria 10 motores a jato CFM-56, 8 instalados nos Wedgitais e mais 2 sobressalentes, contramedidas e sistemas de alerta de mísseis para ajudar a defender a aeronave, sistemas de navegação GPS, transponders e sistemas de rádio. O E-7 fornece gerenciamento de batalha aérea, inteligência, capacidade de vigilância e reconhecimento, permitindo que os operadores escaneiem campos de batalha e rastreiem movimentos de inimigos e civis. A Força Aérea Australiana já voa o E-7 e a Força Aérea dos Estados Unidos quer comprar até 26 deles para substituir sua frota envelhecida de E-3 Century AWACS. O Estado diz que vendeu os E-7 para a Coreia do Sul melhoraria a segurança do principal aliado a Coreia, as metas de política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Os E-7 melhorariam a inteligência, vigilância e reconhecimento da Coreia do Sul e as capacidades de alerta antecipado e controle aéreo, melhorariam como a Força Aérea Sul-Coreana interage com os militares dos Estados Unidos. Autoridades escreveram que a Coreia do Sul não terá dificuldade em incorporar os E-7 à sua frota e que a venda de 4,92 bilhões não alteraria o equilíbrio militar básico na região. Verborragia comumente encontrada em notificações semelhantes do Congresso sobre propostas de venda de armas. Ao contrário do radome giratório do E-3, que leva 10 segundos inteiros para completar uma rotação e atualizar sua visão do campo de batalha, o sensor avançado do E-7, feito pela Northrop Grumman, será capaz de fixar seu olhar em um ou vários alvos e atualizar sua visão rapidamente. Funcionários da Boeing disseram a repórter em 2023 que a capacidade de olhar fixamente permite que os operadores do E-7 tenham uma imagem continuamente atualizada de como os alvos estão se movendo. Isso se torna particularmente importante ao rastrear aeronaves de alta velocidade ou supersônicas, que podem se mover 1 ou 2 milhas no tempo que leva para um sensor E-3 girar completamente. Os E-7 são construídos a partir de fuselagens modificadas do 737-700, que são feitas primeiramente pela Spirit Air Systems em Wichita, Kansas. A Boeing leva o tubo de 737 para sua instalação em Renton, Washington, onde fortalece a infraestrutura para suportar o peso do seu conjunto multifuncional escaneado eletronicamente ou MESA. A Boeing também adiciona trem de pouso e asas mais fortes com maior capacidade de sustentação. Irmão de Kim Jong-un diz que romper paridade de força na região significa guerra. Kim Jong, vice-diretor do Departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, irmã do líder do país, Kim Jong-un, declarou que uma alteração da paridade de força na Península Coreana na região significaria guerra imediata. Dessa forma, a linha da Coreia do Norte, com vista a fortalecer suas forças nucleares, é a única opção correta, disse ela, citada pela Agência Central de Notícias da Coreia, KCNA. Em 3 de novembro, militares da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão, junto com a participação de um bombardeiro
1B dos Estados Unidos e Cássia realizaram um exercício aéreo conjunto sobre as águas a leste da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, em resposta ao teste de um novo míssil balístico intercontinental, o Hwasong-19, por Pyongyang, na semana passada. Atualmente, o rompimento do equilíbrio de poder entre os rivais na Península Coreana e na região significa exatamente uma guerra. E essa é uma realidade objetiva, inegável, disse ela, comentando as ações dos Estados Unidos e seus aliados. Kim Jong também mencionou o exercício Freedom Edge da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos, as manobras Iron Mace, que simulam uma guerra nuclear na Península Coreana, entre outros. No total, foram mais de 100 exercícios no ano passado, que, segundo ela, tinham como alvo a Coreia do Norte. A irmã de Kim Jong-un relembrou um número recorde de implantações recentes de recursos estratégicos dos Estados Unidos na região, incluindo a visita de um porta-aviões com propulsão nuclear, a primeira implantação do submarino estratégico com propulsão nuclear Vermont nas águas ao redor da Península Coreana e 5 voos de bombardeiros nucleares estratégicos, incluindo o B-52H. Ela ressaltou que, quanto mais a histeria militar dos inimigos é alimentada, mais óbvias se torna a justiça e urgência de a Coreia do Norte desenvolver o seu poder militar. A linha de reforço da dissuasão nuclear autodefensiva que está sendo adotada pela República Popular Democrática da Coreia é a única e mais correta escolha na situação atual e nunca vacilaremos nesse sentido, concluiu. Onde as ogivas mais poderosas do Irã podem atingir Israel? Pergunta. A retaliação do Irã ao ataque israelense em 26 de outubro pode ter envolvido ogivas e mísseis mais avançados, o que marcaria uma mudança da tecnologia de mísseis convencionais previamente implantada, disse Imad Salamai, professor associado de Ciências Políticas e Assuntos Internacionais da Universidade Libanesa Americana. Essas ogivas avançadas podem ser equipadas com sistemas de mira aprimorados, cargas úteis maiores ou velocidades mais rápidas, permitindo que evitem as defesas de mísseis israelenses de forma mais eficaz, explica Salamai. Segundo um especialista, uma represália mais agressiva e complexa do Irã provavelmente envolveria atingir locais altamente estratégicos em Israel, incluindo grandes bases militares e potencialmente áreas próximas às instalações nucleares de Israel em Dimona. Esse tipo de operação teria como objetivo infligir danos consideráveis à infraestrutura de defesa central de Israel, não apenas intensificando o conflito, mas também ampliando o seu impacto psicológico e estratégico, afirma. Ao viajar locais mais próximos de Dimona, em particular, sinalizaria a disposição do Irã de desafiar a vantagem nuclear percebida por Israel, aumentando significativamente as apostas. Tal movimento acarretaria sérios riscos de retaliação, mas também serviria para demonstrar a capacidade do Irã de atingir alvos críticos dentro de Israel. O analista também observa que o envio de bombardeiros B-52 e caça F-15 dos Estados Unidos para o Oriente Médio indica que o Washington está se preparando para um confronto de alto risco com o Irã, complementa. Proposta de empréstimo militar da Polônia para a Ucrânia mostra que Varsóvia está finalmente se tornando sábia por Andrei Korybico. Isso ocorre em resposta à opinião pública polonesa que está se indispondo com a guerra por procuração e a coalizão liberal globalista de um poder que tenta explorar isso para aumentar a chance de seu candidato substituir o presidente conservador nacional nas eleições do ano que vem. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radek Sikorski, propôs que a Ucrânia pode encomendar equipamento militar de seu país a crédito e então pagá-lo de volta quando o conflito terminar, em resposta à reclamação de Zelensky sobre a Polônia supostamente reter alguns de seus armamentos, como os jatos de combate MiG-29. Sikorski também lembrou Zelensky que a Polônia fez mais pela Ucrânia do que qualquer outro país, em referência à divulgação do presidente Andrzej Duda durante o verão de que já deu 3,3% de seu PIB para a causa. Outro ponto importante que ele levantou é que a Polônia é um país da linha de frente contra a Rússia e, portanto, deve manter suas necessidades mínimas de defesa nacional.
apenas no caso de conflito sai de controle. Isso ecoou o que Duda disse anteriormente durante sua viagem à Coreia do Sul sobre como não há cenário em que entregamos armas que compramos recentemente por bilhões dos bolsos de nossos contribuintes. Essas armas devem servir à segurança e à defesa da República da Polônia. Essa possibilidade foi discutida nas últimas semanas em meio a relatos de tropas norte-coreanas lutando contra a Ucrânia, cujos rumores, sejam verdadeiros ou não, foram avaliados aqui como um meio de fazer a Coreia do Sul enviar parte de seu enorme estoque de bombas para a Ucrânia. Neste momento crucial do conflito, a Rússia continua ganhando terreno e sua potencial captura de Pokrovsky pode provar ser um ponto de virada pelos motivos explicados aqui. Até mesmo oficiais de inteligência militar dos Estados Unidos temem o pior: a recusa da Polônia em doar mais algum equipamento militar de graça, muito menos o que acabou de obter da Coreia do Sul. Apesar de quão urgente a situação se tornou recentemente, não é surpreendente. Não só já atingiu o limite máximo de tudo que pode doar até este verão, sem colocar em risco suas necessidades mínimas de defesa nacional, mas também está se conscientizando do fato de que foi explorada pela Ucrânia, que supostamente recebe ajuda militar em condições de todos os outros, exceto a Polônia. Há também laços políticos piorando a serem considerados depois que as relações esfriaram nos últimos 2 meses, já que a disputa do genocídio de Volhynia, mais uma vez, tornou uma questão importante. Além do escopo desta análise elaborada, mas leitores interessados podem aprender mais sobre isso aqui. E com a conclusão de que a Polônia está enojada que a Ucrânia se recusa a exumar os restos mortais das vítimas. Sikorski e Zelensky também teriam tido uma discussão acalorada sobre isso durante a visita do primeiro a Kiev em meados de setembro. O mesmo relatório também afirmou que Zelensky acusou a Polônia de reter equipamento militar da Ucrânia durante a discussão, precedendo assim o que ele reclamou explicitamente na semana passada. Ao mesmo tempo, Sikorski mais uma vez expressou o apoio à proposta de Zelensky de que a Polônia interceptasse mísseis russos sobre a Ucrânia depois da comissão de Helsinki. Instou os Estados Unidos a aprovar isso, mas ele também esclareceu que a Polônia não fará isso sem o apoio da OTAN, que está faltando atualmente. Considerando essa ressalva e a relutância dos Estados Unidos a aprovar a intervenção direta da OTAN nesse conflito, como a proposta exige, é provável que nada aconteça, a menos que os formadores de políticas americanos agressivos decidam escalar para desescalar em termos mais favoráveis, por desespero se a frente entrar em colapso, visto que não houve nenhuma indicação séria de seu interesse nisso até agora. Pelo menos é possível que Sikorski possa estar flertando com essa proposta condenada para salvar a cara diante da Ucrânia. O retorno da disputa do genocídio de Volhynia, a vanguarda de suas relações políticas e a nova política da Polônia de apenas transferir equipamento militar para a Ucrânia a crédito em vez de dá-lo de graça, como antes prejudicou seus laços. Então fantasiar sobre interceptar mísseis russos pode ser apenas uma distração. É um meio gratuito de tentar administrar seus laços cada vez piores, tanto na esfera política quanto no reino das percepções públicas dentro da Ucrânia, mas alguns neste momento podem ver através desta estratagema. Em todo caso, o mais importante é que a Polônia está finalmente exigindo algo da Ucrânia em troca de tudo que ela já fez por ela pro bono, a saber, a exumação dos restos mortais das vítimas do genocídio de Volhynia e promessas de pagar por futuras importações de armas em uma data posterior. Essa nova abordagem não surgiu naturalmente, mas como resultado da sociedade polonesa ficar farta da guerra por procuração, como comprovado por uma pesquisa recente de uma instituição de pesquisa financiada publicamente, que foi analisada aqui. A única razão pela qual a Polônia está se tornando esperta é por causa da eleição presidencial do ano que vem, que a coalizão liberal globalista governante quer vencer. O presidente cessante Duda é um conservador nacionalista muito imperfeito, que serviu para verificar a agenda doméstica ideologicamente orientada pelo primeiro-ministro Donald Tusk. Portanto, é imperativo que a coalizão governante o substitua por um dos seus que pode acabar sendo Sikorski, como ele próprio sugeriu recentemente em resposta à especulação sobre sua candidatura. Essa percepção acrescenta uma nova dimensão a ele, defendendo os interesses nacionais poloneses na disputa do genocídio de Volhynia e propondo um empréstimo militar para a Ucrânia em vez de continuar dando tudo de graça como antes. Parece que ele está cotejando o apoio conservador nacionalista para sua possível candidatura por esses meios, enquanto também flerta com o cenário de interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia.
o que provavelmente é um estratagema, como foi escrito anteriormente, para reter o apoio da base liberal globalista de seu partido. O que mais importa é que as duas primeiras partes da plataforma de política externa de sua potencial candidatura pioraram, respectivamente, os laços com a Ucrânia e sua situação militar. Lembrando que essas abordagens são o resultado das percepções e mudanças da sociedade polonesa em relação à Ucrânia antes da eleição presidencial do ano que vem. Pode-se dizer que a opinião pública está levando a mudanças tangíveis nas relações políticas e militares regionais, mostrando assim o poder que os poloneses exercem quando se unem Japão fortalece a defesa marítima com um novo navio de desembarque, JS Nihonbari, o primeiro navio anfíbio de uma nova unidade especializada em um movimento estratégico para reforçar a logística marítima e a defesa de suas ilhas no sudoeste. O Japão lançou o JS Nihonbari, o primeiro navio de desembarque anfíbio de uma nova unidade especializada construído no estaleiro Setoda da Naikai Shipbuilding Corporation. O navio é capaz de transportar até uma dúzia de veículos ou containers, representando um avanço significativo na capacidade de transporte e reabastecimento da região. Além disso, o JS Nihonbari possui especificações técnicas impressionantes, desloca 2.400 toneladas, mede 80 metros de comprimento e tem um calado de 3 metros, permitindo operar em portos de pouca profundidade. Com uma velocidade de 15 nós, o navio garante mobilidade ágil entre as ilhas, fortalecendo a prontidão defensiva do Japão. A criação da unidade marítima de autodefesa foi proposta no Programa de Defesa de Médio Prazo de 2018, após Tóquio identificar a necessidade urgente de transportar tropas e suprimentos para o sudoeste do país. A região, especialmente a cadeia de ilhas Ryukyu, entre o Japão e o Taiwan, exige uma resposta logística mais robusta. Portanto, a nova unidade busca preencher essa lacuna, complementando a frota existente, que era insuficiente para atender às demandas logísticas. Além do JS Nihonbari, a unidade está programada para receber 2 embarcações de desembarque utilitárias e o navio de suporte logístico com possibilidade de expansão para até 10 embarcações. O Japão planeja utilizar férreas civis em operações logísticas, aumentando ainda mais sua capacidade de resposta. Essa iniciativa japonesa está alinhada com as estratégias de parceiros como a Austrália e os Estados Unidos, que também estão desenvolvendo capacidade de manobra litorânea. Com o aumento das passagens de forças chinesas entre as cadeias de ilha, a região torna-se cada vez mais estratégica, demandando maior presença e prontidão defensiva. Portanto, o lançamento do JS Nihonbari fortalece a defesa nacional do Japão e contribui para a estabilidade regional ao investir em logística marítima, na modernização de sua frota. O Japão reafirma seu compromisso com a segurança das ilhas no sudoeste e com a manutenção da ordem internacional. O Japão dá um passo significativo ao lançar o JS Nihonbari, aprimorando sua capacidade de defesa logística marítima. Com todos os dados técnicos e numéricos cuidadosamente considerados, essa medida estratégica visa garantir a soberania e a segurança do país em face dos desafios contemporâneos.
Austrália cancela projeto estimado em 5,3 bilhões de sistemas de comunicação com a Lockheed Martin. A Austrália cancelou a compra de sistemas de comunicação por satélite a uma subsidiária local da empresa norte-americana Lockheed Martin, porque não se alinham com as prioridades estratégicas nacionais, informou o Ministério da Defesa australiano. Em vez de um sistema de órbita único, o Ministério da Defesa australiano deveria priorizar uma capacidade multi-órbita que aumentasse a resiliência da Força de Defesa australiana, disse a agência comunicado. A defesa decidiu cessar sua atual atividade de aquisição com a Lockheed Martin Austrália para um sistema de comunicação por satélite baseado em uma única órbita geoestacionária, afirmou. Diante de tudo isso, os sistemas de comunicação por satélite que a Austrália planejava adquirir de empresas de defesa dos Estados Unidos não atenderiam às prioridades estratégicas, afirmou o comunicado. Em 2023, a Lockheed Martin Austrália foi selecionada como fornecedora para um projeto que visava criar o primeiro sistema de comunicação por satélite da Austrália, sob controle soberano nas regiões oceânicas do Indo-Pacífico. O projeto estava estimado em 5,3 bilhões. Quando o projeto da Lockheed Martin foi anunciado no ano passado, as autoridades disseram que era um acordo multibilionário, mas na declaração de defesa da segunda-feira, 4 de 11 de 2024, não havia valor específico para o projeto cancelado. No entanto, o Departamento de Defesa declarou num anúncio que eles ainda vão alocar 3,87 bilhões para capacidades espaciais. Coreia do Norte lança pelo menos 7 mísseis balísticos, diz o Ministério da Defesa do Japão. A República Popular Democrática da Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira, 4 de 11 de 2024, pelo menos 7 mísseis balísticos, cuja altitude de voo foi de cerca de 100 km e o alcance de quase 400 km. Todos os mísseis caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão, informou o ministro da Defesa japonês, general Nakatani. Hoje, a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos de curto alcance na direção nordeste. Todos caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão. Pelo menos 7 mísseis foram disparados. A altitude de voo deles alcançou cerca de 100 km e o alcance de voo foi de até 400 km, detalhou o ministro. De acordo com Nakatani, em decorrência dos lançamentos de mísseis, o governo japonês enviou um forte protesto ao país. Os lançamentos contínuos são uma ameaça à paz e à estabilidade, não apenas no Japão, mas também na região e na comunidade internacional. Elas violam as disposições das resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e são absolutamente inaceitáveis, acrescentou. A Guarda Costeira do Japão emitiu um alerta sobre um possível lançamento de mísseis pela Coreia do Norte. As embarcações do mar foram orientadas a monitorar mais informações e, caso encontrassem destroços, não se aproximassem e reportassem as informações relevantes. Na semana passada, a Coreia do Norte lançou seu mais recente míssil balístico intercontinental, o Hwasong-19. Especialistas: Estados Unidos manterão Venezuela como fornecedor de petróleo e gás após as eleições. Os Estados Unidos vão manter as licenças para operações com o setor de petróleo e gás da Venezuela após as eleições, independentemente de quem se torne o novo presidente do país, acreditam os especialistas. Apesar das numerosas sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela, o país sul-americano permanece crucial no mercado de combustíveis, do qual os Estados Unidos dependem muito. Portanto, na situação em que a capacidade de produção de combustível norte-americana está a diminuir, bem como as reservas, a Venezuela continua sendo um fornecedor seguro e confiável, segundo um cientista político, Walter Ortiz. As licenças de petróleo emitidas não são especificamente para ajudar o povo da Venezuela, mas para atender aos interesses estratégicos dos Estados Unidos e às necessidades de recursos, afirmou Ortiz. Por sua vez, o deputado Gilberto Gimenez, membro da Comissão de Política Externa da Assembleia Nacional, disse que os Estados Unidos não têm amigos, só têm interesses. Os Estados Unidos estão em um declínio econômico que está virando a economia mundial. Os Estados Unidos têm necessidades e a Venezuela sempre foi um dos 5 principais fornecedores de petróleo, explicou. Os Estados Unidos prorrogaram anteriormente a licença geral que permite temporariamente as operações no setor de petróleo e gás da Venezuela até 15 de novembro de 2024. Ao mesmo tempo, as empresas individuais vão poder enviar solicitações para operar na Venezuela que serão consideradas caso a caso. Por exemplo, a licença da empresa Chevron para operar na Venezuela é válida até março de 2025.
Investigado na Colômbia, Petro paga o preço por enfrentar a oligarquia local e o imperialismo dos Estados Unidos? Pergunta. O presidente colombiano Gustavo Petro está sendo investigado pelo Conselho Nacional Eleitoral por suposto abuso econômico nas eleições de 2022. O mandatário rebate as acusações, as classifica como tentativa de golpe. Primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, Petro estaria pagando o preço por enfrentar os Estados Unidos? Pergunta. No dia 8 de outubro, o Conselho Nacional Eleitoral aprovou com 7 votos a favor e 2 contra uma investigação contra o presidente Petro por ultrapassar os limites de gasto durante a campanha presidencial, que culminou com sua vitória sobre Ivan Duque. A acusação denuncia a omissão de alguns empréstimos, depósitos nas contas que os candidatos devem apresentar ao final das eleições. Petro vem rebatendo as acusações. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente colombiano ponderou que o CNE não tem competência para exigir que ele deixe o seu cargo. Uma investigação desse âmbito caberia ao Legislativo colombiano, não a um órgão administrativo como o Conselho Nacional Eleitoral. Além disso, ele afirmou que a medida trata de uma estratégia explicitamente proposta por Néstor Humberto Martínez, ex-procurador-geral da Colômbia, e por Germán Vargas Lleras, ex-vice-presidente do país. Estamos diante de um golpe de Estado baseado em provas falsas, enfatizou o presidente. Especialistas analisam a situação enfrentada por Gustavo Petro, o primeiro presidente com tendências progressistas em um país historicamente dominado por forças políticas da direita e sob forte influência dos Estados Unidos. Desde o final do século XIX, a Colômbia consolida uma dualidade de partidos, com disputas protagonizadas pelos partidos liberal e conservador. Após a Guerra dos Mil Dias, uma disputa interna vencida pelos conservadores, o país sul-americano assistiu a uma hegemonia que penduraria até 1930. Na sequência, os liberais liderariam a Colômbia por cerca de 16 anos, até outra disputa sangrenta colocar os dois partidos frente a frente na briga pelo poder, que teve o assassinato do líder do Partido Liberal, Jorge Gaitán, em 1948. Como episódio marcante do período, conta Eduardo Gomes, doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em História da Colômbia. Esse contexto todo, de alguma forma, demonstrava o que a Colômbia era enquanto país, que utilizava-se da violência para combater a violência e que muitas vezes não se viu dentro das perspectivas do que hoje a gente chama de Estado Democrático de Direito. Possibilidade para um governo um pouco mais progressista ou que pudesse olhar para as classes populares, para as casas mais sensíveis da sociedade, explica o analista. A sobreposição dessas forças no poder por meio da violência teve como consequência, por exemplo, o surgimento de movimentos da oposição calçados na violência, na ilegalidade, como os casos das guerrilhas nos anos de 1960, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, do Exército de Libertação Nacional, ELN e do próprio Partido Comunista Colombiano. Petro, por sua vez, quando considerado o primeiro presidente de esquerda do país, estava longe de ser um revolucionário ou um socialista que vai estar no poder para estabelecer um movimento dessa natureza na Colômbia. É uma esquerda moderada aos moldes de Lula aqui no Brasil, do ex-presidente Mujica no Uruguai, que de alguma maneira tenta trazer pautas progressistas para um país que nunca teve abertura para isso, afirma Gomes. Segundo o especialista, Petro vem enfrentando o imperialismo norte-americano de forma ampliada. O governante propõe o debate sobre a criação de leis trabalhistas em um país onde o trabalhador não conta com garantias como a consolidação das leis do trabalho, CLT, no Brasil, e vai na contramão das propostas que querem privatizar a educação na Colômbia. O Petro veio com uma proposta progressista de enfrentar tudo isso e de não bater continência para os Estados Unidos. No contexto da diplomacia e da política externa, tem sido um presidente muito duro, por exemplo, ao se colocar contra a política sionista atual no conflito Israel-Palestina, avalia. Essa postura do presidente critica
crítica a questões caras aos Estados Unidos e à própria influência norte-americana na América do Sul tem incomodado, conforme Gomes. As elites do país se incomodaram com o contexto de governo pela qual a Colômbia está passando hoje. Essa consequência toda está gerando essa tentativa de tirar o Petro do poder. Por isso que ele coloca como golpe, afirma para Andrés Londono, professor de Relações Internacionais da Universidade de La Salle e da Escola Superior de Administração Pública, ambas colombianas, a pressão sofrida por Petro internamente é muito grande. Afinal, conforme o especialista, o mandatário enfrenta um Conselho Nacional Eleitoral politizado com conselheiros da oposição e uma mídia que está contra o governo. Como o Conselho Nacional Eleitoral não é um órgão com funções jurídicas, não possui competência para julgar o presidente colombiano. Londono acredita, portanto, ser muito difícil que a atual investigação avance. O mais provável que aconteça agora é que seja a Corte Constitucional o que esclarece esse processo perante o que está na Constituição, que esclarece como é que deve ser feito esse processo, também coloca limites ao Conselho Nacional Eleitoral, porque ele pode pesquisar campanhas, como eu falei antes, mas não suspender nem destituir. O presidente explica um possível cenário. Ainda de acordo com o analista, dentro de suas competências, o órgão tinha um prazo de 20 dias após as eleições presidenciais para apurar possíveis irregularidades. Agora o faz, tempos depois, justificando que receberam uma denúncia anônima. Em caso de uma hipotética destituição, Gomes pondera que a tendência é que Petro conte com o apoio dos principais grupos progressistas da América do Sul e Latina. Uma possível retirada dele do poder não seria diferente do que foi aqui no caso da Dilma, de usar o termo golpe, sim, de entender que essa retirada tinha um problema muito maior, que não faz referência somente ao governo colombiano, afirma. Segundo o pesquisador, trata-se de um processo mais amplo que vem desde a década anterior de pensar o que são os Estados democráticos de direito na América Latina como um todo e como essa influência externa em um contexto que é pós-Guerra Fria, mas que de alguma maneira ajuda ainda a entender esse resquício aqui na nossa região, no nosso continente. Como essa política externa notadamente que imperializa o estadunidense e europeu acaba ainda influenciando as tomadas de decisão internas das nossas nações latino-americanas, resume. Realidade ou sonho distante? Pergunta. O Exército Brasileiro discute produção de abuseiro nacional. Em um workshop realizado em São Paulo, o Exército Brasileiro reuniu empresas nacionais que possam estar interessadas em produzir abuseiros. Para analistas, o agravamento da instabilidade no cenário internacional e política de sanções tornaram a nacionalização dos aparatos militares um tema urgente. De acordo com a revista Tecnologia e Defesa, o evento realizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia, através da Diretoria de Fabricação, busca apresentar o projeto de produção de abuseiros no país dentro do contexto do sistema de fabricação do Exército Brasileiro, discutir alternativas reais para a produção desses sistemas de armas no país e identificar empresas nacionais que possam se tornar parceiras e participar do processo. A iniciativa de aproximação entre o governo e o setor privado é vista com bons olhos pelo doutor em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente do Instituto Sul-Americano de Política Estratégica, Fabrício Ávila, que afirma que a produção nacional de armamentos é importante por uma série de motivos, por exemplo, produzir empregos diretos e indiretos, movimentar a economia local, avançar a tecnologia, reduzir a dependência de importação, deixar o país menos vulnerável a embargos. Outra vantagem também seria o aproveitamento do desenvolvimento de determinadas expertises no âmbito da sociedade civil. Nós perdemos competência em uma série de áreas relativas ao reator nuclear, produção de tubos sem costura, de válvulas, perdemos essa competência. Parte dessa competência adquirida por um abuseiro poderia ser repassado para essa área, comenta Pedro Paulo Rezende, especialista em assuntos militares. Por outro lado, para avançar nesse aspecto, o Brasil esbarra em problemas de infraestrutura e tecnologia. A grande dificuldade do Brasil será remontar o corpo técnico e ter o escopo dos projetos nacionais que existiram na década de 1980, como foi a antiga Engesa, engenheiros especializados, ponderável. Entretanto, para solucionar esse problema, o analista considera que o workshop poderia ser um condutor para aproximar as indústrias automobilísticas e siderúrgica do Instituto Militar de Engenharia, a fim de começar um núcleo de projetos viáveis em curto prazo. Rezende, por sua vez, considera a ausência de tecnologia como um fator que pode atrapalhar a desenvoltura de um abuseiro totalmente nacional em um primeiro momento. Um abuseiro não é só o tubo já é problemático porque nós não temos o conhecimento tecnológico em metalurgia necessário para isso.
Dessa forma, segundo ele, seria impossível neste momento falar em um abuseiro 100% brasileiro. Precisaríamos conseguir parceiros estrangeiros que topassem nos transferir essa tecnologia, acrescenta. Segundo Ávila, citando o The Military Balance 2024, o Exército Brasileiro possui 109 unidades de artilharia propulsada dentro de uma necessidade mínima de suporte em 3 regimentos de artilharia autopropulsada. Um tubo de obuseiro aguenta em torno de 2.000 disparos. Se um autopropulsado carrega um tubo em torno de 40 projéteis de 155 mm, depois de 50 missões, o armamento está inapropriado ao uso. Deve ser substituído ou reusinado. Ou reusinado. Nesse sentido, em caso de combate, ficaria difícil depender de fornecedores externos. Até pelo simples fato das dimensões do território nacional e da distância da América do Sul à Eurásia, comenta. Como desde o final da Primeira Guerra Mundial, os exércitos se movimentam a partir de caminhões e mecanização, é uma realidade das forças terrestres que deve pendurar, mesmo com a digitalização dos armamentos. A possibilidade de parcerias que pode ser benéfica, sobretudo para a Vibraz, considera o analista. No início do século XXI, surgiram modelos onde existe um canhão de disparo digital em cima dos chassis de caminhões que melhoram a manutenção e produção, como o Atmos 2000 de Israel, que inclusive viria para repor os M109 que o Brasil possui, já lembra? Nesse sentido, o especialista destaca que, como temos várias fábricas de caminhões civis, elas poderiam fornecer a base para os canhões de 155 mm, que poderiam vir da Vibraz. Seria um projeto viável que poderia ser um avanço para a artilharia do Brasil, destaca. Analista Nathan aproveita os Estados Unidos ocupado com as eleições para trocar ministro da Defesa. Demissão do ministro da Defesa israelense Yoav Gallant no dia mais importante das eleições dos Estados Unidos está ligada ao desejo de Nathan de aliviar a pressão de Washington sobre sua decisão, disse observador político israelense. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu demitiu nesta terça-feira 5 de 11 de 2024 o ministro da Defesa Yoav Gallant após meses de discussões sobre as guerras em Gaza, no Líbano e política interna. Netanyahu justificou a demissão a uma perda de confiança no ministro da Defesa. No meio de uma guerra, mais do que nunca é necessário total confiança entre o primeiro-ministro e o ministro da Defesa. Infelizmente, embora nos primeiros meses da campanha houvesse muita confiança e um trabalho muito frutífero, durante os últimos meses essa confiança rachou entre mim e o ministro da Defesa, disse Netanyahu durante um anúncio inesperado. A medida desencadeou uma tempestade de críticas a um Israel já dividido sobre a política interna, a maneira como as guerras em Gaza e no Líbano e o conflito de procuração mais amplo com o Irã estão sendo travadas. A demissão também ocorre na esteira de prisões ligadas a uma investigação sobre o vazamento de documentos confidenciais de defesa para a imprensa. A decisão de Netanyahu também recebeu críticas internas. Uma delas veio de Benny Gantz, que atuou como ministro da Defesa de Israel entre 2020 e 2022, que chamou a demissão de Gallant de política às custas da segurança nacional. Enquanto isso, o líder da oposição parlamentar, Yair Lapid, pediu aos israelenses que fossem às ruas para protestar contra a demissão. Yoav Gallant foi demitido no dia da eleição dos Estados Unidos para que seus contatos nos Estados Unidos não pudessem exercer pressão sobre o governo Netanyahu, porque eles estão muito preocupados e não se importam nesse momento, disse Org Goldenberg, especialista em política israelense no Oriente Médio. Netanyahu não queria essa pressão. Ele queria pessoas leais e também queria esmagar e reprimir qualquer resistência potencial dentro do exército, que teria sido apoiado por Gallant, porque no fim das contas ele é um ex-general e sua lealdade é para com seus camaradas muito mais do que para com Netanyahu, explicou o observador. Para o lugar de Gallant, Netanyahu nomeou Israel Katz, então ministro das Relações Exteriores do país. Goldenberg afirma que a troca foi puramente política e que Katz não tem muito mais a oferecer que seu antecessor. Israel Katz é completamente incompetente, independentemente de qualquer posição ministerial que ocupe, o que o torna
a melhor opção porque ele não tem nada a oferecer, Nathan, além de lealdade. Galaxy realmente não tem uma base de poder independente como Gallant, que tem os americanos e os militares. Galaxy é completamente dependente da boa vontade de Nathan. Nathan quer alguém que seja um completo sim senhor no Ministério da Defesa, e este é um ótimo dia para fazer isso. Porque não há ninguém nos Estados Unidos que dedicará nenhum minuto de tempo a isso, concluiu Goldenberg.